Bom, esse aqui é o experimento 2. A gente vai fazer um experimento para observar a forma de onda e o espectro de dois sinais modulantes, modulados em frequência e fase. O experimento pode ser baseado em moduladores de frequência implementados pelo próprio grupo, mas a gente optou por utilizar a função de modulação FMPM. O experimento para observar a forma de onda e o espectro dos dois sinais modulantes modulados em frequência e fase, ele vai ser realizado utilizando esses dois equipamentos aqui. Então, esse daqui é o gerador de funções e esse daqui é o osciloscópio. Esse daqui é onde a gente vai gerar o sinal a ser modulado, que no caso vai ser um seno com uma portadora de 1 kHz. E aqui a gente vai verificar a forma de onda no domínio do tempo e também no domínio da frequência, através da função de FFT do osciloscópio. Meu nome é Débora e eu vou começar falando sobre as formas de onda do sinal que será modulado por uma portadora de 1 kHz. Então, essa é a forma de onda do meu sinal, é um seno com frequência de 100 Hz, com amplitude de -A a A. Nós deixamos genérico porque no osciloscópio não é possível colocar o valor da amplitude do sinal. Então, aqui é o meu sinal modulado. Então, quando a frequência é máxima de 1100 Hz, ele equivale ao pico máximo. E quando está no pico mínimo, equivale à frequência mínima de 900 Hz. Isso porque nós achamos pela variação da frequência, que é o quê? Passando para o domínio da frequência, nós conseguimos 200π. Então, a variação é 200π sobre 2π, que equivale a 100 Hz. Por isso tem essa diferença de 100 a 900, de 1000 a 900 e de 1000 a 1100 Hz. Vamos apresentar agora, na prática, como é feita a modulação de um sinal seno com 100 Hz, igual ao visto na teoria. Então, primeiro um seno, frequência de 100 Hz, amplitude, colocar 1 VPB e sem offset, então offset 0. Vamos apertar o botão de output para enviar o sinal para o osciloscópio. Vamos dar um autoset para uma melhor resolução. E essa é a forma de onda do meu sinal modulante. Agora vamos entrar na função de modulação. Então, na função de modulação, este é o meu sinal modulante. Então, 100 Hz, tipo de modulação FM, desvio de frequência 100 Hz, aspecto é um seno, esse é o modulante. Agora, apertando aqui, vamos para a portadora, com frequência de 1 kHz, amplitude da portadora de 1 volts pico a pico e sem offset. A amplitude do sinal modulante com a função de modulação não é possível colocar, só da portadora. Então, vamos autoset para a resolução. E esse é o sinal modulante. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos colocar um cursor. Aqui estamos medindo a amplitude do sinal. Amplitude do sinal, 2 volts pico a pico. Agora, vamos medir. Coloquei o meu primeiro cursor na primeira onda, o primeiro ciclo, vai até aqui. Corresponde a mais ou menos
1100 Hz. Agora, o do período maior, temos uma frequência menor, equivalente a 900 Hz, equivalente ao que vimos na teoria, entre 1100 e 900 Hz. Bom, eu sou o Dalmo e vou estar mostrando para vocês, através de cálculos, o espectro de cada sinal. Aqui eu vou estar mostrando o sinal do seno, que ele é seno 200 π sobre t, que equivale a 100 Hz. Através da transformada do cosseno eu vou ter um delta. Então aqui, esse delta eu vou ver através das bandas laterais superior e inferior, que é menos ômega-m e mais ômega-m. Esses deltas ocupam uma banda de 100 Hz. Quando eu recebo a portadora de 1K, conforme a gente injetou no nosso sinal, nós vamos ter esse espectro, que essa é a portadora e as suas bandas também, superior e inferior. Com a modulação angular, nós temos esse espectro, que gera uma portadora centralizada e mais as suas bandas laterais, também superior e inferior. Como a nossa portadora está centralizada em 1K, a nossa primeira banda aqui vai estar em 1.1, porque é 1 mais os 100 Hz da banda aqui. Esses 100 Hz da banda. Então fica 1.1, a próxima 1.2, a próxima seria 1.3 consequentemente. E para o lado inferior é 1K menos os 100 Hz da banda, que é 900 Hz, 800 Hz, 700 Hz, assim consecutivamente. Bom, então agora eu vou estar mostrando para vocês na prática o espectro desse sinal. Conforme a Débora já configurou, eu vou estar usando os mesmos valores dela, então eu vou usar os mesmos valores, só vou estar enviando o sinal para o osciloscópio, apertando aqui o output. Enviei o sinal aqui para o osciloscópio, dou um Alt 7, para ele melhorar a visualização. Aí, para ver o espectro, eu vou ter que apertar esse botão MEF, aperto ele, tenho que alterar a escala aqui para melhorar a minha visualização. Aí arrumei, vem em posição aqui para centrar a portadora. Pronto, centrei a portadora, aí eu aperto o cursor para poder ver as frequências, ligo ele aqui em frequência. Aqui eu vou ter o cursor 1, que eu calculo por aqui. Aqui está na portadora já, 1K. Podemos ver que está em 1K. Venho no cursor 2, ajeito ele também. 1.1. Então, confere com a nossa teoria. Ele está com uma banda de 100 Hz. Aqui em cima podemos ver. Se nós podemos visualizar também a segunda banda lateral, vamos ver. Aqui, 1.20. Com um desvio de 200 para a portadora. Que é de 100 em 100, então na segunda desvio de 200. E assim consecutivamente. Bom, meu nome é Eloy e agora a gente vai demonstrar a comparação das formas de onda dos sinais modulados e verificar se há coerência com o que foi visto na teoria. Na teoria, o espectro que a gente previu para o sinal modulado seria este. Na prática, o que nós vimos foi um espectro com essa quantidade de arraios, na qual a gente vai considerar apenas até a terceira componente, devido à margem de 32 dB em relação à amplitude do ruído, porque essas componentes que estão aqui abaixo dessa amplitude, elas não aparecem, elas se somam, né, na verdade, ao ruído, e isso faz oscilar e gerar novos termos. Então, essas componentes não devem ser utilizadas.
Em situações normais, haverá ruído proveniente de outros circuitos. Neste caso, as componentes aparecem porque as condições entre o receptor e o transmissor são muito boas e isso possibilita ver mais termos. Então, a gente só consegue considerar essas componentes desde que seja medida 32 dBs abaixo do pico. Bom, vamos demonstrar agora aqui no osciloscópio como que a gente verifica a amplitude do sinal para obter a relação do que a gente viu na teoria. Então, vou colocar aqui dois cursores. O primeiro cursor ele está posicionado na amplitude da portadora, que tem menos 5,39 dB, e o segundo cursor ele está a 32 dB, né, de diferença do primeiro cursor, que é justamente para pegar a partir dessa última componente aqui que a gente vai considerar como válida. Ou seja, a banda que esse sinal vai ocupar, em termos de frequência, vou colocar aqui dois cursores. A banda que ele ocupa, então na prática, é de 300 Hz. Porque a gente está considerando até a terceira componente da banda superior, da banda lateral superior, que vai ser localizada em 1.3 kHz. Bom, agora eu vou falar sobre a influência do parâmetro de desvio de fase. Primeiramente, aqui a gente tem o beta. O beta representa quantas vezes o desvio de fase ou frequência é maior que a banda. Então, neste caso, o nosso desvio de frequência foi de 100 Hz, configurado automaticamente pelo gerador de funções, e a banda do nosso sinal é de 100 Hz. Isso dá um beta com valor igual a 1. Para um beta igual a 1, o valor das amplitudes das componentes são de 0,35 e 0,1, ou seja, com beta igual a 1 eu teria dois termos. Em beta igual a 2, a quantidade de termos aumenta para 3. E em beta igual a 3, a quantidade de componentes aumenta para 0,2. Isso está relacionado com a banda que o sinal ocupa, que na teoria nós calculamos uma banda de 400 Hz, mas nós verificamos na prática essa banda era de 300 Hz. Por quê? Nós tivemos que considerar a margem de 32 dBs abaixo do pico para obter a quantidade de termos significativos que compõem a banda do sinal. Bom, esse é o gráfico de Bessel. Como consideramos o beta igual a 1, a nossa primeira componente equivale a 0,35 na teoria, a nossa segunda componente a 0,1 e a partir da terceira já equivale aproximadamente a 0. Bom, na prática, no osciloscópio, tiramos os valores, por exemplo, da portadora, seria o nosso J0, ele equivale a menos 5,39 dB. Convertendo para o linear, ele equivale a meio. Se nós pegarmos o último valor da componente, igual vimos no osciloscópio, de menos 37,4 dB, transformando para o linear, equivale a 0. Por isso, desconsideramos todas as componentes depois da terceira. Como vimos na lousa, vamos ver agora os resultados correspondentes. Por exemplo, a nossa portadora, que é o pico mais alto, equivale a menos 5,39 dB. A nossa última componente que consideramos, equivalente ao J3, equivale a menos 37,4 dB. A segunda componente, equivalente ao J1,
corresponde a menos 10,2 dB. E a próxima, equivalente ao J2, equivale a menos 21 dB. Bom, eu sou o Dalmo e vou estar mostrando para vocês a forma de onda triangular. Esse é o sinal modulante da forma de onda triangular. Eu estou utilizando uma frequência de 100 Hz com uma banda de 100 Hz. A variação de amplitude aqui vai de A a menos A. Então a gente passa aqui para o sinal modulado dessa forma de onda. Aqui eu tenho a variação de amplitude de 1 a menos 1. Esse sinal aqui começa na minha portadora, que é 1K, portadora de 1K. Então ele vem aqui com essa variação até chegar na minha amplitude máxima, que é esse ponto que a gente calculou que vai ser de 1100 Hz. Aí depois ela volta a ter essa variação e chega até de novo a minha portadora quando cruza aqui. Depois tendo essa variação de novo, ela chega na minha frequência mínima, que é quando eu tenho a minha menor amplitude. A minha frequência mínima vai ser de 900 Hz. Depois ela volta a variação até chegar novamente na portadora. Bom, agora eu vou estar mostrando na prática aqui, ver se chega para fazer a comparação com a teoria. Eu vou usar os mesmos valores que já foi usado para o seno, então a portadora é de 1K. A modulação aqui eu vou ter que mudar para forma de onda triangular, que é a que a gente está vendo agora, e jogar o sinal para o osciloscópio. Jogando o sinal para o osciloscópio, a gente tem aqui a nossa portadora, já selecionei o cursor, ele já está selecionado, nossa portadora em 1K e a diferença aqui, que é a primeira de 900 Hz. Então, vamos buscar a segunda agora, que é de 1.100. Né? 100. Aqui é o que a gente chega mais próximo, 1.1 kHz. Agora eu tenho a amplitude. Mudar para amplitude. Mudando para amplitude, eu pego também com o cursor, já está selecionado. Eu vejo que tenho 2 volts pico a pico no osciloscópio. Nós podemos ver que a comparação com a teoria é bem semelhante, é igual. Bom, meu nome é Eloy e eu vou falar sobre os cálculos que nós fizemos para determinar o espectro dos sinais. Então, começando pelo espectro do sinal modulante. Para a gente poder entender como que seria o espectro, foi necessário aplicar a transformada de uma triângulo. A transformada dessa triângulo é uma 5 ao quadrado. Então, por conta disso, o espectro é formado por essas arraias que vão ser maiores, né, a quantidade de componentes, do que o sinal anterior, que era do seno. No espectro do sinal modulado FM, a gente verifica que ele é formado por uma portadora, mais uma quantidade infinita de termos que está relacionado com o sinal modulado. Então ele está centrado na portadora, ômega-C, e vão surgindo as componentes, ômega-C mais ômega-N, infinitesimais. A gente vai verificar daqui a pouco na prática que existe uma quantidade que a gente pode considerar dessas componentes, porque está relacionado com quanto que a gente pode medir abaixo do pico. E a nossa banda teórica, ela ficou em 400 Hz. Seria, no caso, 2 vezes o delta FM mais a banda do sinal, que a gente fez os cálculos e encontrou como 100 Hz, devido à variação de frequência. E a banda do sinal, como ficou em 400 Hz, agora a gente vai comparar na prática. Bom, então agora eu vou continuar falando na prática, né, sobre a comparação entre os espectros que a gente verificou lá na teoria com os espectros que a gente vai encontrar aqui na prática. Os valores são os mesmos do que o Dalmo já tinha configurado. Eu vou só tornar visível aqui no osciloscópio, né, enviar do gerador de funções para o osciloscópio. Para a gente verificar o espectro,
a gente aperta essa opção MEF no osciloscópio e ele vai fazer a operação de FFT. A gente vai ajustar aqui agora a escala para ver as componentes. Bom, ele já terminou ali de mostrar o espectro, ajustar ele para facilitar a visualização. E agora a gente coloca um cursor para poder identificar. Primeiro, vamos verificar a frequência, né? Então, no caso, a frequência da portadora, ômega C, é de 1 kHz. A próxima componente da banda lateral superior é ômega C mais ômega M, que aqui no caso deu 1.10K, ou seja, 1K da portadora mais os 100 Hz do sinal modulante. A próxima componente ela está em 1.20, ou seja, ômega C mais 2 vezes ômega M. Está bem coerente com o que a gente verificou lá na teoria. Agora vamos ver a amplitude delas. Por quê? Para a gente determinar a banda que o sinal ocupa, nós precisamos fazer uma relação da amplitude dessas componentes. Isso porque o espectro, como foi informado lá na teoria, ele é formado por uma quantidade infinita de componentes. Porém, para a gente basear a banda a qual pertence o sinal, é necessário a gente considerar apenas as que têm amplitude maior que a do ruído, para poder diferenciar. O ruído está aqui embaixo. Então, aqui no cursor 2, a gente pode observar que a componente mais significativa que a gente pode considerar, ela tem uma amplitude de menos 48 dB. O que em relação ao pico da portadora, que tem a diferença de 42,8 dB, vai dar a margem para a gente considerar a banda. Então, considerando a medição de 42,8 abaixo do pico, a gente pode determinar que essa aqui é a última componente válida para a gente determinar a banda. E aí, no caso, em frequência, vai ser cursor 1 aqui na portadora, e agora o cursor 2 eu vou colocar naquela componente que a gente tinha medido, que ela está em 1.4 kHz, ou seja, a banda do sinal ficou em 400 Hz, que vai de 1K da portadora até os 1400 Hz. Essa é a banda do sinal que a gente considera em relação à amplitude mínima da componente para poder diferenciar do ruído. Bom, agora nós vamos falar da modulação em fase. Para modular em fase, nós vamos fazer a derivada do sinal visto anteriormente. Como o sinal era um seno, a derivada fica um cosseno com amplitude de A a menos A, com a frequência ainda de 100 Hz e a banda de 100 Hz. Essa é a forma do sinal modulado com uma portadora de 1 kHz. Então, quando o sinal atinge a amplitude máxima, a frequência é máxima. Quando ele atinge a amplitude mínima, a frequência é mínima. Aqui nós estamos considerando uma variação de frequência em fase de 100 Hz. Por isso fica de 1100 Hz a 900 Hz. Bom, agora vamos mostrar na prática. Então vamos lá. A gente vai colocar agora um sinal modulado em fase, com desvio de frequência, desvio de fase de 90, frequência do sinal de 100 Hz, aspecto um seno e a portadora de 1 kHz, sem offset, amplitude 1 VPP. Essa é a forma de onda do meu sinal. Vamos colocar um cursor. A amplitude, a variação deu de 2 volts, ou seja, 2 volts pico a pico, um para cima e um para baixo.
Agora vamos medir o desvio de frequência. Deu aproximadamente 1000, com um período menor, 1100 Hz aproximadamente. E na onda com um período maior, aproximadamente 885 Hz. Esse é o espectro do meu sinal cosseno de 2πf, com duas deltas centrada em 200π e menos 200π. Quando nós formos visualizar na prática, essas componentes negativas não aparecem. Esse é o espectro do sinal modulado. Então vai aparecer uma delta centrada na frequência da portadora e outras componentes com amplitudes menores e com a variação sempre de 200π. A banda do meu sinal, modulado em fase, é 2 vezes o desvio de frequência em fase mais a banda. Então, equivale a 400 Hz. Agora nós vamos ver na prática o espectro da modulação em fase. Esse é o espectro modulado em fase. Colocando 2 cursores para medir a amplitude que iremos considerar. Então, do topo mais alto das deltas, vamos considerar até essa terceira, que dá uma diferença de 32 dB. As deltas, elas variam de 100 em 100 Hz, de uma para a outra. Como nós havíamos visto, vamos considerar uma média de desvio de aproximadamente 30 dB. Considerando isso, temos uma banda de aproximadamente 400 Hz, equivalente ao visto na teoria. Bom, agora eu vou falar para a modulação em fase sobre as formas de onda e as comparações. Então, o sinal modulante é um triângulo que tem frequência de 100 Hz e o inverso da frequência é o período que esse sinal ocupa, que vai ser de 0,01 segundos. Comparando o sinal modulante, que varia de m'P a menos m'P devido à derivada de m de t, nós vamos identificar que a forma de onda do sinal modulado tem a variação de frequência partindo da frequência da portadora, aumentando até chegar ao pico de m'P e atingir a frequência máxima de 1100 Hz. Essa frequência vai continuar oscilando até voltar à frequência da portadora e depois atingir a frequência mínima e retornar ao seu ciclo. Lembrando que a portadora é de 1 kHz. Bom, agora eu vou mostrar na prática, em comparação com o que a gente viu na teoria, de como que a gente obteve aqueles valores de tempo e frequência e também poder comparar como que a gente encontra o ΔF da modulação em fase. Então aqui eu já estou configurado, como a gente viu anteriormente, da configuração de fase. Isso aqui agora é a forma do triângulo que a gente está analisando, né? O sinal de triângulo. Primeiramente, colocar os cursores para medir a amplitude. Então a gente viu lá na teoria que a amplitude
do sinal de onda ele varia de m'P até menos m'P. Aqui no caso eu estou tendo 2 volts de pico a pico, porque foi colocado no gerador de funções o valor de 1 pico a pico, 1 volt pico a pico. E agora a gente vai medir, né? Colocar agora para medir aqui o tempo, para a gente identificar o que a gente viu na teoria. Então, variando aqui os cursores, até onde o meu período é mínimo, a gente vai ter a frequência máxima do sinal, que é de 1111 kHz. Se eu pegar agora o ciclo completo, a gente chega no maior período. E no maior período a gente encontra a frequência, a menor frequência, que é de 900 Hz. Só terminar de ajeitar aqui. Ele está dando aproximadamente 909 Hz. Se a gente pegar a diferença, então, da frequência da portadora, que é 1 kHz, menos a maior frequência, que é 1.1 kHz, ou tirar a diferença da portadora para a menor frequência, que é 900 Hz, a gente vê que tem uma diferença de 100 Hz. Então, esse é o valor do nosso ΔF. Bom, vou estar mostrando os espectros da modulação em fase. Pelo sinal de onda triangular. Para eu ter o espectro, eu tenho que ter a transformada, que vai me levar a uma 5 ao quadrado, que vai me gerar esse espectro do sinal modulante. Feita a modulação desse sinal, eu vou ter esse espectro, que vai ser a portadora e infinitas bandas laterais aqui, gerando essa banda, que é 2 vezes ΔF mais a banda, que vai me gerar 400 Hz. Eu vou mostrar o espectro da modulação em fase da onda triangular. Então aqui eu já selecionei o cursor e, como vocês podem ver, o primeiro cursor já está no meu pico aqui, na minha componente, e o segundo cursor eu seleciono aqui no meu menor pico, que eu só vou considerar esse por causa do ruído, senão os outros estão muito perto do ruído, eu não consigo considerar. Então essa diferença vai ser de 32.4 dB. Até aí eu vou estar considerando todas essas componentes. Agora vamos medir a banda aqui. Vamos mudar aqui para o domínio de frequência. E já selecionei o primeiro cursor aqui na minha portadora. Vou selecionar aqui o segundo cursor. Pegando aqui, como nós podemos ver, nós chegamos a 400 Hz da minha portadora até a minha última componente aqui, que eu estou considerando aquele de menos 32 dB. Então tenho 400 Hz, que é igual à minha teoria. Vamos falar referente ao índice de modulação, que é basicamente o beta. O beta MFM, ele é KPMP dividido por 2π, que é a variação de frequência em FM. Ele equivale a 1 e, como nós já vimos anteriormente, nós podemos relacionar com o gráfico de Bessel e definir de qual componente, por exemplo, ali da terceira, iremos desprezar essas componentes. Esse índice de modulação, ele também é válido no PM, e a questão que a gente tem aqui é verificar a influência dele relacionado com a banda do sinal. Então, a gente viu anteriormente que quando a gente aumentava o valor de beta, surgiam mais componentes e assim a banda do sinal também era maior. Aqui, para a modulação em fase, o delta FPM, ele vai ter apenas a diferenciação, que agora, ao invés de ser Kp vezes MP, vai ser Kp vezes a derivada de MP, dividido por 2π.
e dividido pela banda do sinal, ele vai corresponder também ao índice de modulação em fase.